falar um pouquinho aqui sobre as notícias de mercado. A gente começa com a primeira notícia do Xi Jinping. Xi Jinping que volta para o nosso programa. Quinta-feira passada ele estava aqui, falamos que ele ia para a França e agora a gente recebeu a notícia de que ele virá ao Brasil no final do ano também. Tá viajado, tá gostando das viagens pelo jeito, né? Animou, o calendário do homem ficou acelerado e agora ele vai vir para o Brasil também no final do ano e já adiantou um pouco das conversas que vai fazer parte ali do Belt and Road, né? Ele quer trazer o Brasil, quer que o Brasil faça essa adesão, que é nova rota da seda. O que significa isso, Jean? Geralmente são acordos comerciais e, infelizmente, esses acordos comerciais eles têm como preconceito de serem muito favoráveis para a China e muito desfavoráveis para os países que estão ali inseridos. Então, geralmente, a gente observa muitos países africanos participando e muitos países mal desenvolvidos participando ali desse tipo de acordo. Não sei qual é a proposta para o Brasil fazer essa adesão, mas, infelizmente, já tem esse preconceito do mercado em geral. Já tem há bastante tempo esse cronograma da China de trazer os países para participar desse acordo econômico, dessa nova rota da seda, e eles tentam trazer ali tanto um domínio econômico, quanto trazer também mais influência do seu modelo econômico, do seu modelo político e econômico. Então, não me cheira tão bem essa vinda do Xi Jinping aqui para o Brasil, mas espero que não venham acordos ruins e sim alguma abertura de mercado, talvez novamente aqui para o Brasil, um incentivo talvez no mercado de minérios, que é um mercado que a China sempre fomentou muito aqui no Brasil e que infelizmente perdeu um pouco de tração neste último ano. Vamos falar aqui também agora das chances de 2 cortes de juros nos Estados Unidos pelo Fed. Isso voltou a rodar do mercado por conta das notícias da semana passada. Quinta-feira passada eu falei para você, toma cuidado com o payroll. O payroll ele tem que vir otimista para as coisas irem bem. Dito e feito, o payroll veio muito otimista. A expectativa de mercado é que as coisas melhorassem, é que as coisas fossem criados mais empregos. E a gente quebrou essa expectativa. Não foram criados tantos empregos lá nos Estados Unidos e isso é muito bom para a economia norte-americana. Jean, eu sempre me confundo. Por que isso é bom na economia norte-americana? Porque a economia norte-americana está muito acelerada. Está muito acelerada. Veio de um acelero econômico muito grande depois da pandemia, com seus incentivos de pacote, com aquelas coisas, muito dinheiro circulando, a coisa ficou acelerada, o preço das coisas subiram e os Estados Unidos começou a subir juros para poder parar. E agora parece que pararam de contratar. Isso é um sinal muito bom para arrefecer a inflação. Arrefecendo a inflação, o governo vai olhar, o Fed vai olhar e vai falar assim, não, agora a gente pode baixar um pouco os juros porque a gente parou demais a economia. Hora de incentivar um pouco e acelerar um pouco mais. E é sempre esse balanço entre estar muito acelerado e muito parado que movimenta a política fiscal de qualquer país. E agora é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. A expectativa de voltar a cair os juros. Se voltar a cair os juros norte-americanos, com 2 taxas, com 2 cortes, como é a expectativa agora do mercado, né? Sendo que não estava com expectativa de corte nenhum mais para o ano, agora voltar a ter 2 cortes nesse ano é muito benéfico, inclusive para o Brasil, porque cai os juros norte-americanos, dá poder para o Brasil voltar a cair seus juros também. Se os Estados Unidos cair os juros aqui e o Brasil manter, fica cada vez essa diferença entre juros Estados Unidos e Brasil fica mais próxima e quanto mais próximo isso, pior para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem mais risco que os Estados Unidos.
Portanto, o Brasil tem que pagar mais juros para os Estados Unidos do que os Estados Unidos. Mais risco, mais retorno. Se o Brasil tem mais risco, o Brasil tem que dar mais retorno, tem que ter uma taxa de juros mais alta que os Estados Unidos. E por isso essa diferença tem que existir. Agora a diferença está de 5 pontos percentuais. A expectativa é que os Estados Unidos caia a taxa de juros para o Brasil poder diminuir também os juros sem afetar essa diferença de 5 pontos percentuais ou afetando o menos possível. É o que a gente está esperando agora da taxa de juros brasileira, é o que o mercado está esperando das taxas de juros globais, aliás, porque essa dinâmica funciona para qualquer país, não só para o Brasil. Então, a gente está com bastante olho em como os Estados Unidos vai acontecer nas próximas semanas. Aqui a gente agora vai falar também do nosso Copom. Continuando o assunto da taxa de juros, é exatamente isso que acontece. O Copom baixou a nossa taxa de juros ontem para 10,50, baixando apenas 0,25% da taxa de juros, 25 pontos percentuais, e infelizmente isso traz preocupação para as ações. As ações, o investidor já começa a ficar meio receoso de não ter nem cortes na Selic mais nesse ano, da gente manter esses 10,50 até o final do ano. E se os Estados Unidos não baixarem os juros, a probabilidade disso acontecer aumenta drasticamente. Então agora é a gente observar o que vai acontecer na taxa de juros norte-americana para aí sim tirar mais conclusões da taxa de juros brasileira. Acredito em mais uma queda de 0,25 pelo menos, né? Mas caindo a taxa de juros norte-americana, abre espaço até para um 0,50. Então vamos observar. A queda da taxa de juros brasileira também foi impactada pela divergência de votações. Há muito tempo a gente não tem uma falta de consenso entre os votantes do Banco Central. E dessa vez, os diretores do Banco Central que foram indicados pelo governo Lula votaram em uma queda de 0,50. Os que eram indicados do governo anterior ou dos governos anteriores votaram na queda de 0,25. E o Roberto Campos Neto deu a queda de 0,25 como certa. Beleza, caímos 0,25, mas não há uma convergência, não há unanimidade, e isso preocupa o investidor brasileiro também, já que esse é o último ano do Campos Neto. Então, será que a gente vai ter uma política de taxa de juros mais acelerada só por conta da indicação do presidente Lula? É isso que o mercado fica agora receoso da gente ter. A política não pode influenciar na decisão de taxa de juros. Política fiscal é uma coisa, política social é outra. As coisas não podem se misturar. Uma coisa tem que ser independente da outra para que a economia cada vez mais siga em um modelo correto de crescimento e não no modelo político de crescimento, em que eu cresço agora para garantir uma reeleição e quebre o país ao longo do tempo. Isso não pode acontecer, então agora o mercado fica cada vez mais receoso que aconteça esse tipo de enviesamento lá dentro do Banco Central, principalmente depois de um marco muito grande que foi a separação, né, a independência do Banco Central desde o governo Bolsonaro. Agora a gente pode falar também, falando de governos e falando de política, vamos falar sobre a Argentina. A Argentina que vem sendo tópico já de alguns programas aqui. Eu falei um pouco da política de corte da taxa de juros, duas dentro do mesmo mês, 50% em um mês, 10% em um mês, 10% em outro de queda da taxa de juros argentina. E agora a Argentina viveu hoje, nesse dia 9, uma greve geral por conta de uma discussão do Senado sobre a lei de base,
que é a lei de base? A lei de base é um corte ou uma diminuição nas políticas sociais e outros incentivos do governo a setores da economia argentina que estavam ferrando a política econômica argentina. Como assim? Estava com muito gasto e pouco ganho. Então, estava desbalanceado, muito gasto para pouco ganho aqui, e agora está tendo tudo que é corte desse lado para deixar o ganho um pouco maior que o gasto. O presidente da Argentina está sendo um fenômeno de fazer isso, ele está sendo realmente o cara chato, ele não está pensando na reeleição e essa greve é o resultado disso. Os sindicatos se moveram e trouxeram essa greve, mas isso precisa ser resolvido. A Argentina é um caso, ela está quebrada, isso é um fato. Agora é escolher entre reconstruir, passar pela dor dessa reconstrução, que é exatamente isso, é perder os privilégios, é fazer com que o povo, infelizmente, sofra no curto prazo, para que o país tenha longo prazo. Senão o país fica cada vez mais quebrado e aí a gente acaba vendo virar outra Venezuela, que é o caso de um país quebrado com muito recurso, que poderia estar muito bem e infelizmente não está. A gente não quer que isso aconteça com a Argentina, então a gente torce que realmente essas políticas econômicas funcionem. Realmente consiga fazer esses cortes de gasto, realmente consiga fazer superávit e aí o mundo começa a acreditar de novo na economia argentina, começa a fomentar de novo a economia argentina para um crescimento. Então é isso que o mundo fica de olho e o mundo vai ficar de olho cada vez mais em como isso vai acontecer. Cada vez mais que o governo tirar da frente os gastos, cada vez mais a Argentina prospera. Então agora, infelizmente, muitas pessoas da população não vão ter essa visão, vão estar ali felizes com seus privilégios ou felizes com seus pacotes e não sabem o quanto isso vai impactar negativamente o futuro da nação. Então, o que a gente pode fazer agora é torcer que isso realmente aconteça. Felizmente, o caminho para isso acontecer está mais aberto do que anteriormente. O presidente foi eleito na Argentina com esse discurso. Ele deu o discurso de que realmente iriam passar por um período muito difícil, que iriam realmente cortar tudo que tinha para cortar para o país voltar a se erguer. E ele foi eleito com esse discurso. Agora a gente não pode esperar que seja o governo do conforto, o governo da política social, porque não é. Realmente ele veio para fazer isso e ele está cumprindo com a sua palavra. Então, corajoso, porque provavelmente não vai ser reeleito com essa política, mas traz ali uma visão excelente para o futuro da Argentina. Vamos ver se isso vai se concluir, se ele vai conseguir de fato cada vez mais prosseguir nesse caminho dentro desse governo. E você gostou desse corte? Então já se inscreve no canal, que tem sempre conteúdos como esse por aqui, outros conteúdos de investimento e muito mais coisas. Se você quiser ver na íntegra o conteúdo desse corte, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu dou essa live completaça, 1h30, 1 hora de live, 2 horas de live, que eu falo sobre notícias, mercado e dou uma aula de macroeconomia, setores ou empresas sempre no final. Então, se você quiser fazer parte para participar de todas essas lives, aqui na descrição tem um link para abertura de conta lá dentro da Active Trades. Você abrindo sua conta, você tem acesso gratuito ao Activerso. E aí, dentro do Activerso, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu tô por lá e vou adorar a sua companhia para a gente conversar mais sobre investimentos, macroeconomia, setores, empresas e como a gente vai de fato rentabilizar dentro do mercado americano. Te aguardo lá, agradeço sua audiência, até a próxima.